Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar como descrever a ruptura parcial e completa que acontece ao mesmo tempo no mesmo tendão, situação que é muito comum no manguito rotador, principalmente no supraespinhal. Então essa aqui é uma representação esquemática do ombro no plano coronal, em que a gente tem aqui o húmero, a glenoide, a cavidade articular e o tendão do supraespinhal. E o tendão supraespinhal normal, ele recobre totalmente o footprint e ele tem uma espessura que é proporcional desde a inserção até a junção miotendínea. E as rupturas, elas são divididas em parciais e completas. O que define uma ruptura parcial é ela acometer menos de 100% da espessura tendínea. E ela pode ser articular, bursal ou intrasubstancial. E a ruptura articular é aquela que acontece nas fibras profundas, ou seja, as fibras que fazem contato com a cavidade articular. Já as rupturas bursais são aquelas fibras mais superiores que fazem contato com a bursa subacromial subdeltoide. E as rupturas intersubstanciais são aquelas que acontecem de permeio às fibras do tendão. As fibras articulares, assim como as fibras bursais, permanecem intactas. Já a definição de ruptura completa é aquela que acomete mais de 100% da espessura tendínea. Por isso que ela também é conhecida como transfixante, porque é uma ruptura que transfixa o tendão. Ela acomete tanto a face articular quanto a face bursal. E por isso o líquido articular ele consegue se comunicar com a bursa subacromial subdeltoide, o que normalmente não acontece, mesmo que o tendão tenha uma ruptura parcial, porque o tendão ele serve de uma barreira separando o líquido da bursa do líquido articular. E as rupturas completas, elas podem ser de dois tipos. A que acomete parte do tendão, ou que acomete todo o tendão. E esse é um conceito que costuma causar alguma confusão, porque muitas pessoas acham estranho como é que uma ruptura completa pode acometer só parte de um tendão. Então, olhando esse esquema aqui agora de cima, fica mais fácil de entender isso. Essa aqui é uma representação de uma ruptura completa, porque ela acomete toda a espessura tendínea, ou seja, é uma ruptura transfixante, em que você tem um acometimento da superfície articular, das fibras do tendão e da superfície bursal, transfixando o tendão. Só que não transfixou o tendão todo, transfixou só a porção mais anterior. Então, isso aqui seria uma ruptura completa, mas ela é completa só da parte anterior do tendão, como poderia ser também completa só da parte posterior. E essa aqui já é uma ruptura completa que acomete todo o tendão. E é essa ruptura aqui que costuma retrair, porque você perdeu a fixação óssea do tendão. E da mesma forma que eu coloquei no vídeo como descrever lesões ligamentares, em que eu comparo o ligamento a um elástico, eu costumo comparar os tendões a uma corda de balanço. Porque essa corda, ela une uma estrutura rígida a uma estrutura móvel. Da mesma maneira que o tendão, que une o osso, que é rígido, ao músculo, que é o que faz o movimento. Então, a gente pode ter uma corda totalmente normal, em que ela sofre uma força excessiva. E aí, essa força excessiva vai fazer essa corda romper, que é o que a gente vê nas rupturas traumáticas. Mas a gente pode ter uma corda que sofre o desgaste do tempo. Então, ela vai puindo na área onde ela tem maior fragilidade ou que ela recebe uma maior força constante no dia a dia, que é o que acontece com os tendões com o passar da idade. Então, a tendinose, ela significa um envelhecimento normal de um tendão. Só que esse tendão mais envelhecido, mais desgastado, ele vai ser mais suscetível a uma ruptura. Que nesse caso, ela começa com uma ruptura parcial e da mesma forma que a corda vai puindo, vai puindo, vai puindo até partir, o tendão que sofre o desgaste, ele também ele vai sofrendo uma tendinose que vai evoluindo para uma ruptura parcial e depois para uma ruptura completa. Então, voltando às definições de rupturas parciais e completas, quando a gente está imaginando uma imagem seccional, dependendo do plano de corte que eu esteja analisando, eu vou poder ter uma área normal, uma área com uma ruptura parcial e uma área com a ruptura completa. Mas quando a gente está pensando na estrutura como um todo, a mesma estrutura pode ter diferentes tipos de ruptura.
E muitas vezes, principalmente quando o tendão é um tendão que tem muita tendinopatia, a gente fica na dúvida se naquela região da ruptura, que a princípio parece parcial, não existe um ponto que essa ruptura aqui passou a ser transfixante. Ou seja, a ruptura, apesar dela parecer parcial, a gente fica na dúvida se ela não tem uma porção em que a ruptura é completa. Então, esse aqui, por exemplo, é um caso de um paciente com tendão espessado, bastante heterogêneo, em que você vê nitidamente que tem uma ruptura bursal. E essa ruptura bursal, ela é tão extensa que a gente pode ficar na dúvida, será que aqui é realmente uma ruptura parcial ou é uma ruptura completa? E uma coisa que eu sempre falo no dia a dia é que quando a gente dá um laudo, a gente não tem que pensar como se a gente estivesse respondendo uma prova de múltipla escolha, nem ficar naquele sofrimento, será que essa ruptura ela é parcial mesmo? Será que ela é completa? A gente não está respondendo um quiz. A gente está escrevendo um relatório que vai ser lido por um médico assistente que deve imaginar o que a gente está descrevendo, mesmo que ele não esteja vendo aquela imagem. Então, nesse caso, eu posso descrever perfeitamente que eu tenho uma ruptura bursal, porque eu tenho certeza que ela é bursal, que acomete quase toda a espessura, ou eu posso dizer que é uma ruptura subtotal, eu posso dizer que é uma ruptura que acomete praticamente toda a espessura. E se eu tiver na dúvida se aqui ela pode ser completa, eu posso colocar com aparente componente transfixante. Da mesma forma que esse caso aqui, em que olhando essa imagem isoladamente, eu acho que essa ruptura é intrasubstancial. Mas quando a gente vai andando aqui para uma imagem consecutiva, eu já posso ficar na dúvida, não, eu estou achando que isso aqui tem uma lesão que pode ser bursal. E andando mais uma imagem, a gente pode até achar, será que essa ruptura, no final das contas, não é uma ruptura completa, e esse tendão está só encostando aqui, eu não estou vendo, né, a parte transfixante, até porque o paciente não tem derrame articular, o que muitas vezes dificulta e também não é uma artro. Então, mais uma vez, a gente não está aqui para acertar uma questão de prova, a gente está aqui para ajudar o médico assistente a entender bem essa lesão. Então, eu posso colocar que esse paciente tem uma ruptura intrasubstancial, porque é o que predomina na imagem. Então, eu posso dizer que ele tem uma ruptura intrasubstancial na zona crítica, com irregularidade da superfície bursal. E se eu acho até que ela pode ser transfixante, eu posso colocar uma ruptura subtotal, eu posso colocar que acomete praticamente toda a espessura, ou eu posso colocar que tem um possível componente transfixante mais posterior ou mais anterior. Ou seja, eu posso descrever essa imagem da forma exatamente como eu estou vendo, porque o médico assistente vai entender. Até porque nem sempre é fácil a gente determinar a ruptura, porque às vezes fica um terceiro de granulação. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente acha que parece que tem um fiapinho aqui de tendão, e aí fica na dúvida se o paciente tem uma ruptura articular, se o paciente tem uma ruptura intrasubstancial. Esse paciente, por exemplo, ele fez uma artro 4 dias depois, e a artro mostrou que ele, na verdade, tem uma ruptura parcial articular na zona crítica, que não é tão evidente aqui, apesar de ter um hipersenal. Né? Aqui ela pode até parecer intrasubstancial, mas na verdade é uma ruptura articular. Então, nem sempre é fácil a gente cravar qual é a ruptura. Mas se a gente descrever exatamente o que a gente está vendo, o médico assistente vai entender. Então, o recado aqui é o objetivo principal do laudo radiológico, que é permitir que quem receba o relatório consiga desenhar na sua tela mental o que descrevemos, independente do seu nível de especialização. Bom, pessoal, por hoje era só e até o próximo Como Descrever. Até lá!